Curso Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 13. 12 coisas para você saber antes de entrar numa casa de Umbanda. O pessoal me pediu para me dar essas dicas. Lembrando que o curso Umbanda Pé no Chão é um curso continuado. Rotineiramente vamos ter aulas de reforço que estão além do conteúdo do livro Umbanda Pé no Chão. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Essa é uma maneira de você nos ajudar com esse projeto Universalista IAD, levando a bandeira de Oxalá conteúdos gratuitos pelo algoritmo do YouTube. Você estará nos ajudando a impulsionar o canal. 12 coisas para você saber antes de entrar numa casa de Umbanda. Aula de reforço 13 do curso Umbanda Pé no Chão. Pessoal, eu vou dar essas dicas baseadas na minha experiência, na minha vivência, desde meus 7 anos, quando eu fui batizado na Cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Sem esgotar o assunto, mas se hoje eu estivesse para escolher uma casa de Umbanda, eu seguiria essas dicas. 12 coisas para você saber, averiguar, observar antes de entrar numa casa de Umbanda, para que não haja dissabores futuros, frustrações e o que é pior, abuso espiritual. Infelizmente, a verdade é que ter o nome de Umbanda na fachada de um centro não significa muita coisa. Ainda, embora a nossa religião ela seja universalista, convergente, a todos ela abraça e é positiva ela não ser engessada, não ter uma codificação, por outro lado, isso torna difuso o que de fato cada casa de Umbanda faz, porque todas são livres para fazer o que bem entenderem. Então, vamos lá. Primeira coisa, você está chegando numa casa de Umbanda. Tempo. Qual é o tempo que a casa está aberta? Quanto tempo? Quanto tempo tem o dirigente de Umbanda à frente desta agremiação? Qual é a história da casa? Qual é seu passado? Quais são as referências que tem em relação à casa? Isso é muito importante. Segundo, a origem do sacerdote ou da sacerdotisa, do dirigente, seja homem ou seja mulher. Qual é a origem? Da onde ele veio, qual é a sua linhagem de iniciação, ele teve um pai ou mãe espiritual, no sentido de um sacerdote ou sacerdotisa que o consagrou na religião, ele tem uma história pregressa, ele tem registros anteriores da sua atividade no sacerdócio de Umbanda. Levantar essas informações, ou ele é um auto-iniciado do nada, não tem outro dirigente, outra casa que dê referência à sua linhagem de iniciação, à sua história pregressa. Muito importante, qual é a origem do dirigente ou dos dirigentes? Assistência. Você vai estar frequentando, vai estar sentado ali na assistência. Não tenha pressa. Esse tempo na assistência é muito importante. É o tempo de observação. Não se deixe pressionar. Não caia nessa, você tem que trabalhar para resgatar karma, seus guias estão pedindo, você assumiu um compromisso, você vai apanhar do orixá, sua vida vai para trás, se você não entrar na corrente, esqueça isso aí. De fato, isto não é verdadeiro. Firma a sua mente, confia em Deus e observa. Conversa com os demais consulentes. Observa como são as pessoas. Pergunta há quanto tempo eles estão frequentando na casa, o que eles acham.
Isso não custa nada. Não é nenhum desrespeito com a casa. Então, fique o tempo necessário para você se sentir seguro e ter informações, referências necessárias para o seu nível de confiança estar alto, tranquilo e sereno. Não se deixe pressionar. Quarta coisa que você tem que saber: o que dizem as entidades do terreiro? Presta atenção, escuta se você passa no aconselhamento, observa como é que é a doutrina. A casa tem alguma preleção antes das engiras? Tem alguma doutrina pública? Os dirigentes ou algum outro dirigente da casa, pai ou mãe pequeno, conversam com a assistência, falam da doutrina, qual é a referência, qual é a linha de iniciação, qual é a ancestralidade, quais são os fundamentos da casa, o que dizem as entidades. Observe, escute. Muito importante, a casa tem estudo? Ou é uma prática de umbanda empírica, só a prática? A prática é muito importante, mas ela tem que estar equilibrada com o estudo. O estudo nos dá discernimento, nos dá a condição de autoanálise, desenvolver senso crítico, não no sentido de criticar o outro, botar defeito, mas para você estar com sustentação para suas escolhas. O estudo auxilia e é indispensável no amadurecimento de uma espiritualidade, para o florescer de uma espiritualidade. Hoje, com a mediunidade consciente preponderando, tem que ter estudo. Então, a casa tem estudo? Se não tem, já é um ponto fraco, preocupante. Você vai entregar o seu desenvolvimento, a sua caminhada espiritual numa egrégora que não tem estudo? Fica o questionamento. 6. A casa tem desenvolvimento mediúnico, tem giras de desenvolvimento. Esse desenvolvimento é feito junto com a sessão pública logo após, ou tem um dia separado, onde os médiuns são orientados, é dado treinamento para perceber o magnetismo por linha vibratória, por orixá, e aprender a manifestar, a perceber os guias espirituais. A casa tem desenvolvimento mediúnico ou educação mediúnica em gira de desenvolvimento? 7ª coisa que você tem que observar: a casa tem muitas festas e roupas que destacam os médiuns um do outro. Roupas brilhosas, roupas bonitas, se travestem das entidades, destacando quem tem mais poder aquisitivo, quem tem menos poder aquisitivo, tem luxo nas indumentárias da casa e se prioriza mais festas do que orientação, aconselhamento, estudo. Isso você tem que saber antes de fazer a sua escolha. Bebidas. 8ª coisa que você tem que saber e observar. A bebida é livre, bebem em todas as engiras, todas as sessões públicas. Há sessões reservadas que a bebida é liberada. Não recomendo que se beba, se ingira bebida alcoólica. Pode ter no ponto de força, um coité, um copo, nos pontos de força, na tronqueira. Então, sabemos que a bebida a médio e longo prazo ela vai corroendo a mediunidade, ainda mais médios conscientes, instiga o vício ou animismo e abre porta para o astral inferior. Existem correntes, existem casas que têm uma fachada muito bonita e internamente estão tomadas pelas bebidas, todos bebem, todas em giras, e a bebida é liberada à vontade. É para esta egrégora que você quer entregar a sua espiritualidade, a educação da sua consciência, então você tem que saber isso.
9. Como são as manifestações? Como são as incorporações? Apoteóticas? Se prioriza as performances? Se estimula médios mais fortes, mais performáticos, que se apresentam para a assistência em detrimento de outros que têm menos movimento de corpo, são mais discretos? Como são as incorporações? Há uma folclorização nas incorporações, com vestimenta, trajes, priorizando a aparência externa em relação ao aspecto interno, esotérico, de estudo e de autoconhecimento? Fica a questão para você saber, ok? Próxima coisa que você tem que saber, a 10ª. Todas estão num nível de importância, mas esta aqui e a próxima, no meu olhar, são as mais importantes. Existe imolação animal, sacralização do magnetismo animal? Não recomendo que você entre numa casa que tenha imolação. Respeitamos incondicionalmente os ritos ancestrais de imolação, sacralização animal. Não estamos aqui estabelecendo um senso de valor, de superioridade ou qualquer julgamento, mas a Umbanda que segue a Zélio de Moraes, a raiz de Zélio de Moraes, a Umbanda do Caboclo das 7 Encruzilhadas, não faz sacrifício animal. Onde tiver o axé, o fluido do sangue, a menga, já acontece uma quebra, uma ruptura pela própria densidade desse elemento, propiciando, favorecendo a sintonia com o astral inferior. Embora é o caráter que é determinante nessa sintonia, mas se falha o caráter, tem bebida, tem todos esses pontos fracos que eu sinalizei, tem imolação, muito provavelmente, e se tiver cobrança, há uma sintonia com o astral inferior, porque quem cobra tem compromisso de resultado e quem paga quer resultado. Aí a lei de causa e efeito já está distorcida, o merecimento do outro que se dane. Vamos interferir e quem não tiver patuá que não mexa comigo, o mais fraco que tem o dever de se defender. Não estou nem aí, é mais ou menos por aí esta linguagem. Então, a cobrança de trabalhos espirituais, você no momento de aflição, de tormento, precisando de um auxílio, se condicionou esse auxílio espiritual a uma cobrança, é direcionado do passe, que é no dia da Engira, para um tipo de trabalho fora da Engira, seja arte oracular e outros trabalhos que vão te cobrar, condicionando um trabalho espiritual para o teu reequilíbrio. É nessa espiritualidade, com esse método de trabalho, cobrando que você vai entregar a sua consciência, a sua caminhada, a sua espiritualidade. E por último, a 12 coisa que você deve saber. As sessões públicas, a sessão pública que prepondera é preto velho, é caboclo, é criança. Há um equilíbrio entre essas formas de apresentação, preto velho, caboclo, criança, ou preto velho, caboclo e criança são formas, linhas de trabalho menores e prepondera na sessão pública. Sessão de Exu, entre aspas, pombogiras e outras linhas que são acessórias ao triângulo estruturante das formas da Umbanda. Se tiver mais sessão de Exu, entre aspas, e menos sessão de pai velho, preto velho e caboclos e criança, já há uma descaracterização desse triângulo, caracterizando que as casas têm mais afinidade com a Quiumbanda, muito provavelmente com interferências
na egrégora do que necessariamente com a lei divina, com a Umbanda. Então, no conjunto dessas 12 questões, qual é a sessão pública que prepondera? Qual é a forma de apresentação? Tem a ver com as entidades estruturais da Umbanda? Há cobrança? Existe imolação animal? Como são as incorporações? São apoteóticas, performáticas e com uma certa folclorização? Bebida liberado? Como é o uso de bebidas dentro da casa? Festas e roupas, em detrimento do branco, se prioriza festas e roupas acessórias em detrimento da roupa branca? Existe gira de desenvolvimento mediúnico na casa? Existe estudo continuado? Como são as entidades? Como é a orientação das entidades? Escutar, observar. Como é a assistência? Converse com as pessoas, pergunte a opinião. Quanto tempo a pessoa frequenta a casa, como ela se sente. Qual é a origem do sacerdote, do dirigente? Qual é a sua história? Qual é a sua vida pregressa? Qual é a linhagem de iniciação que ele está vinculado? Qual é a história do dirigente, do seu pai ou mãe espiritual? Qual é o tempo? Quanto tempo a casa está aberta e quanto tempo tem o dirigente enquanto sacerdote de Umbanda? 12 coisas para você saber antes de entrar numa casa de Umbanda. Aula de reforço 13 do curso Umbanda Pé no Chão. Meu muito obrigado, espero estar lhe ajudando na sua escolha quando você der esse passo decisivo, muito importante, de se vincular a uma corrente de Umbanda, confiar e entregar a sua espiritualidade. Lembrando sempre que se orienta, se indica caminhos, mas a caminhada, o esforço é unicamente seu. Meu muito obrigado, até a próxima videoaula.